Noir Faladoria. Olá, queridos e queridas, estamos começando aqui Faladoria, o nosso podcast que está em todas as plataformas digitais. Você pode buscar aí no YouTube, no Spotify. Estamos em todas as plataformas digitais enquanto for de graça. O dia que tiver que pagar, não sei. E hoje tenho a honra de receber aqui o grande Roger Turquete. Grande artista, olha que honra, já estou recebendo artistas no meu podcast. Rapaz, faladoria, ou seja, a gente vai falar bastante aqui hoje. Eu só tô com medo. O que vem por aí, hein, Pedro? O que vem por aí? O que vem por aí é que você gosta muito de entregar essa coisa da vida dos outros. Hoje vamos entregar a vida do Roger. Ai, meu Deus. Eu tô com segredos aqui que eu vou revelar. Você não tá sabendo, eu não te contei nada que era pra ser surpresa. Não, e eu não vi nada escrito aí, ó. Não, tá embaixo da mesa aqui. Tá embaixo da mesa aqui, tá escondido. Meu Deus do céu. Mentira. Dá pra ver? Mentira, Roger. Pode relaxar que o papo é suave. Muito bom. Eu te convidei aqui hoje, Roger, porque você é uma pessoa que a gente já trabalhamos juntos, né? E eu fiquei assim admirado e inspirado pela sua trajetória. E eu achei que seria uma história interessante da gente dividir com mais pessoas, né? Conta pra gente um pouco como é que você começou, quando é que veio essa vontade assim de trabalhar com televisão, como é que foi isso? Rapaz, assim, eu desde criança sempre gostei muito de ver televisão. Mas eu assistia televisão de um jeito diferente, daquela coisa de tentar entender o que aquela maquininha, o que aquele tubo, né, funcionava. Então eu ficava vendo, falei, caramba, por que tá rodando uma imagem, tem uma voz ali, mas não tá aparecendo a pessoa falando? Como é que funciona isso? Por que quando entra o intervalo, o que acontece ali no palco com o apresentador, com os convidados? Então, assim, aquela coisa de tentar entender esse mundo. Pra onde que vai a pessoa quando entra o intervalo, né? O que aconteceu com aquela pessoa? Fica parado olhando para nada, ficam conversando, papiando. O que acontece, né? Quando é ao vivo, quando é gravado, como que é isso? E aí, a minha vontade, minha fome de fazer TV me fez a fazer vários testes. Isso eu tinha, eu acho que 15, 16 anos. A fazer vários testes nas principais emissoras de televisão. Então, para você pensar, fiz teste no SBT, fiz teste na Record, fiz teste na Band, fiz teste na Gazeta, naquela euforia de trabalhar em televisão. Mas aí o teste era... Porque hoje em dia a gente ouve falar muito de teste para ator e atriz, né? Fazer Malhação, por exemplo, Carrossel, essas coisas. Você fazia teste para ator ou para apresentador, alguma coisa do tipo? Para apresentador. Para apresentador. E aí, não passei nenhum. Então, eu fiquei mal, né, na época. E um deles, tem uma curiosidade que é interessante, na época do Sabadaço, com o Gilberto Barros. Então, tinha um teste para apresentador, só que eles divulgavam dessa forma. Estamos fazendo testes para apresentador. Aí, eu até achei estranho, rapaz, porque assim, pediu lá, né, veio a folhinha para mim assim, precisa estar de terno, gravata, barba feita, cabelinho engomado. Falei, caramba, que coisa, né? E fui. Então, quando eu cheguei lá pro teste, era um teste para âncora de telejornal. E aí, você imagina, eu com 15, 16 anos... Fazia... Só o Dudu Camargo. No fado do Camargo. No fado do Camargo. Rapaz, que coisa louca aquilo. Às vezes eu fico pensando se é verdade. Porque a história é muito bizarra. É tão bizarro, né? Que... É muito bizarro. Daqui a pouco vai aparecer o Sérgio Malandro. Porque, gente do céu, eu acho que não é possível uma coisa dessa. Eu acho que... Porque assim, ali dentro do SBT tem um negócio que as pessoas não gostam muito de quem é contratado do Silvio, né? Ok. Tem muito isso lá. Então, pegam no pé. E pegavam muito no pé dele também. Então, eu não sei se é tão verdadeira essa história. Eu acho que é mais
queimar filme, né? Implantaram alguma coisa no camarim dele? Pode ser. Ou nem existiu, talvez, essa história, né? Inventou e ficou, né? Mas me dá dó, né? Eu tô tentando ligar pro Dudu, né? Eu tive uma amizade com ele. Não atende o telefone. Dudu, pelo amor de Deus, rapaz, não se esconda. Eu não sei se ele tá passando por depressão, se ele não tá bem. Que eu acho que isso pode estar acontecendo, porque eu soube que diversos amigos, ele não atende o telefone, ele não tá saindo, não tá falando com ninguém. E realmente é um momento delicado, porque pode ser que a carreira dele acabou aí nessa história. Eu acho que o único lugar que o Dudu vai é pra fazenda. Mas eu acho que ele ir pra fazenda vai fazer mais cagada ainda, entendeu? Então é meio complicado, cara. É meio complicado isso. O Dudu não vai pra fazenda. Não vai. Você vai ter que se segurar lá, rapaz. E não vai dar certo isso. Então fica a dica aqui de um amigo que te quer bem, não vai pra fazenda. Vai fazer no mato. Fazenda, mato, vai mexer com vaca, vai mexer com aqueles avestruz lá. Não vai dar muito certo. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Mas você estava dizendo que você fez o teste para âncora de jornal na Band. Na Band. Com 15 anos não ia ser aprovado nunca, né? Que credibilidade que vai passar, né? Exatamente. E agora imagina, ali no TP ali, aquela coisa bancada. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar pensando ali. E aí foi um dos... Não era no anúncio, não era que era pra ser do Sabadaço, você falou? Não? Então, eu não entendi nada quando eu cheguei lá. Aí depois eu fiquei pensando, falei, mas teste pra onde? Será que o Sabadaço vai ter um quadro onde é meio telejornal? Aí depois não vi no que deu isso. Falei, acho que não deu nada, também foi bom não ter passado nisso. Mas foi boa a experiência, porque imagina, eu conheci um monte de gente, tinha repórteres famosos lá fazendo teste também. Então eu conheci, troquei essa experiência com eles, então isso foi legal. Isso valeu a pena. Sempre é bom a experiência, conversar com as pessoas. Mas não ter dado certo o teste em várias emissoras foi bom, porque não me tirou a esperança e me mostrou que realmente as coisas não são fáceis. Mas, ao mesmo tempo, imagina, eu estava lá na minha escola, né, no colégio, já mal, porque não passei nenhum teste, aquela coisa toda. Aí chega um rapaz fazendo comercial de um curso de televisão. Curso técnico, não? Então, eu fui o único que levantei a mão da sala e aí me inscrevi no curso técnico. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque esse curso, ele dava direito a produzir um programa para a TV Aberta de São Paulo, que é um canal comunitário da TV a cabo. E a TV a cabo era muito forte na época, isso a gente está falando de 2004, né? E aceitei. E foi tão louco que eu comecei a dominar ali. Então, assim, eu cheguei, olha que loucura, eles produziam um programa que a vinheta durava 2 minutos, era uma coisa muito chata e tal. Os alunos do curso. E eu já produzindo, eu comecei a mudar tudo. Sabe aquela coisa, aquele enxerido que fala pro teu professor que o jeito que tá ensinando tá errado? Então muito professor teve muita dor de cabeça comigo. Tanto é que começou a trocar de professor, porque eu comecei a incentivar toda a sala que o método que o professor estava fazendo não estava legal. Então, eu fiz trocar de professor, eu fiz mudar muita coisa ali. E aí começou a engrenar, porque comecei a mudar esse programa. E ele fez tanto sucesso que na época a gente começou a ganhar de grandes canais da TV a cabo. A gente saiu na Folha de São Paulo na época. Jovens empreendedores fazem sucesso na TV a cabo com um programa diferenciado. Porque até a linguagem, eu acho que eu sempre gostei muito de videoclipe. Uhum. Então, gostando de videoclipe, eu gostava de inovar. Então, fazia as entrevistas, mas de um jeito já diferente. Aquele negócio meio MTV, assim. Exatamente. Um chroma key, negócio... Então, era muito legal. E já na época, eu já estava conseguindo entrevistar pessoas fortes. Na época, eu já tinha de cara entrevistado o Marcelo Tasso, que estava bombando no CQC. O Fernando Meirelles, que estava com Cidade de Deus em auge, e eu consegui exclusiva com ele.
Só que aí chegou um momento que aquele curso ficou, eu acho que pequeno demais para mim. E ali mesmo eu criei a minha equipe, já da intervenção. Uhum. Então, assim, aí a gente resolveu sair. E esse sair, a gente fez uma reunião em casa e ali nasceu o Intervenção, né? Porque a gente queria uma vitrine fora do curso e a gente já... Assim, você imagina, eu entregava a fita na emissora. Acho que a confiança era tanta na época e eu abraçava o mundo já com 15, 16 anos que eu produzia, Uhum. roteirizava junto com a minha equipe, fechava o entrevistado, ia na gravação como repórter, editava o material e ia entregar a fita na emissora, muitas vezes tarde da noite, com o porteiro do curso querendo me matar, porque ele tinha que ir embora para casa e eu não tinha terminado a edição ainda. E Aí, lá tinha uma regra que tinha que entregar um dia antes, né? Senão não ia pro ar. exatamente. E aí masterizar demorando, e aí aquela coisa toda. Então saia correndo para ir até o Sumaré entregar a fita. Então eu já sabia o passo a passo. Então eu falei, poxa, por que então, já que começou, a gente cresceu tanto no curso que os professores começaram a separar a equipe nossa, começou a fazer várias coisas, meio um boicote, mas hoje eu entendo eles. É que a gente estava dominando um negócio que não é um curso, não é um trabalho, é um curso, né? Não dá para ser só aquela panelinha fazendo tudo. Uhum. E era isso que estava acontecendo. Era a minha panelinha fazendo tudo. E quem estava em Montaram volta... uma produtora dentro do curso. Exatamente, exatamente. E os outros não aprendiam nada. Entendeu? Então, ficou pequeno demais. A gente criou a intervenção e começamos. Mas a intervenção vocês colocaram no ar na TV aberta? Não. Na TV Não aberta. vamos falar a TV comunitária de São Paulo, Isso. porque a TV aberta pode confundir um pouco. Exatamente. O intervenção começou na TV a cabo. Aí vocês compraram um horário lá? A gente comprou um horário, começamos com a intervenção, foi muito bom, mas eu não tinha muito retorno de audiência, como é que tava e tal, porque TV a cabo, eu acho que na época era quinzenal, uma coisa assim. E eu sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas tudo pra ontem, eu sou muito bitolado assim nas coisas, eu quero saber se tá funcionando, se não tá, né, pra saber que caminho seguir. Isso estava me deixando meio incomodado. Aí eu olhei pro YouTube de uma forma diferente, porque em 2000 isso já era 2005. 2005 no YouTube você via gatinho engraçado, cachorrinho também fazendo vídeo cacetada, filme pirata, umas coisas assim. Mas 2005 a internet, salvo engano, já tinha uma condição de você assistir com uma certa qualidade o YouTube, né? Tinha. Já não era aqueles primórdios ali, Não, já dava pra colocar já alguma dava. coisinha legal. Não era HD ainda, né? Era tudo SD e tal, mas dava Mas pra pra colocar. época era o padrão, a TV Sim, era SD, não tinha. Exatamente. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, por que não começar a produzir pro YouTube? E comecei. Me chamaram de louco, falaram que absurdo você tá fazendo aí, você tá perdendo tempo, você tá fazendo programa de gaveta. Por quê? Eu comecei a ver que eu, no ato, via as visualizações, para que público eu tinha que destinar, se era mais feminino, masculino, faixa etária, já naquela época. Já tinha Um leque que eu não tinha na TV a cabo. E aí parei de pagar a TV a cabo, desisti da TV a cabo. E a intervenção ficou só no YouTube. Em 2006. Aí eu enfrentei um momento muito pesado, porque eu tava remando contra a maré, porque ninguém acreditava nisso. Todo mundo me chamando de louco. Se você largou o certo pelo duvidoso, né? Mas eu sempre fui assim. Porque eu acho que eu tenho um olhar que as pessoas não têm. Às vezes as pessoas falam, você tá fazendo isso, mas por que você tá fazendo isso? Porque eu já tô enxergando lá na frente. Eu sei que aqui pode não dar muito certo, mas lá vai dar.
e é batata, funciona, né? Tanto é que agora a gente está mexendo muito com essa coisa do agro, o agronegócio, a agropecuária. E tem gente falando, mas rapaz, você tá enfiando agro dentro da intervenção que é celebridade. Eu falei, não, mas eu já estou enxergando o que vem por aí. O que vem por aí é muito grande. Então eu tô só dando uma injeção disso aí que eu tô acreditando e acreditando muito. Então, assim, foi barra pesada, foi difícil. Por isso que eu digo para você que está aí do outro lado, que quer, né, e sonha trabalhar com vídeo, trabalhar nessa loucura que a gente faz aqui, é acreditar. É acreditar e não desistir, porque não é fácil. É todo mundo falando para você que você não vai dar certo. É assim, não é verdade? E assim, e o pior disso, além das pessoas falarem que não vai dar certo, sempre tem um conselho. Né? Você sai ali, alguém, aquilo que você fez, você deveria fazer desse jeito. Vira um pouquinho a câmera, muda seu logotipo. Teu cabelo não tá legal. Né? Põe no. Por que você não põe no. Ah, tá no YouTube, põe no Vimeo. Entendeu? E tem gente que às vezes falam coisas absurdas. Tipo, teu cabelo tá horrível, você deveria mudar, tá muito. Tem que ser mais moderno. O teu dente tem que ser aquele branco que estoura no vídeo, porque a moda agora é isso. Isso também é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu nunca fui pela cabeça dos outros. Eu sempre acreditei no meu taco em tudo e fui. Às vezes tem gente que fala coisa, eu falo, tô nem aí. Que fale. Né? Como também nas entrevistas. Às vezes, quando eu acredito que eu tenho que seguir esse caminho, eu vou seguir. Né? Recentemente, muita gente me falou, Roger, você fez uma matéria com o Ney Inácio, que foi esse repórter do Ratinho, que processou porque estava com 3 cânceres e não ganhou nada. Você tá dando espaço pro cara e o Ratinho não vai gostar. Problema do Ratinho. Eu quero que se foda o Ratinho. Entendeu? Embora eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Ratinho. Gosto, acho um cara incrível. Eu acho ele um segundo Silvio Santos da televisão, pelo nome. Mas você sabe que eu vou tirar um corte daí, né? Mas eu não tô preocupado, porque o que o Ratinho fez com ele não foi legal, né? Imagina, é um cara que trabalhou há 30 anos, era o melhor amigo dele, né? O melhor amigo. E aí, do teu melhor amigo, você descobre que o cara tá com câncer. E aí você fala pro cara, eu não tô nem aí, você vai trabalhar, né? E fez o cara trabalhar. E aí o cara trabalhou passando mal, tomando injeção, né, pra se manter ok no palco. E aí, descobre um segundo câncer. E aí, quando descobre um segundo câncer, você diz adeus sem pagar nada pro cara, porque o cara é PJ, sem poder ajudar. E tchau, não quero mais você. Então, assim, e aí não dá nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de ajuda. Aí vem com o terceiro câncer. Aí ele precisa de dinheiro para manter esse tratamento. Aí ele entra com um terceiro processo aí. Ganha nas 3 instâncias e até hoje não recebeu dinheiro. Então, assim, eu não consigo ficar parado e não dar o espaço para uma pessoa que está precisando dessa ajuda. E não custa nada, né, Ratinho? Não custa nada. É o dinheiro do teu café da manhã ali que você vai pagar pro cara. E não vai te custar absolutamente nada. Você vai dormir tranquilo, vai dormir em paz. E fora que foi um cara que ajudou muito ele no começo. Foi um grande amigo. Então, vamos ver no que vai dar. Coloquei no ar, teve gente falando, nossa, Roger, cuidado. Eu falei, não tem que ter cuidado com nada. Eu não devo nada pra ninguém, né? Não devo nada. Até, recentemente também, eu fui fazer a cobertura da novela nova da SBT, Romeu e Julieta. E aí, foi lindo, maravilhoso. Mas no final, eles tiveram uma ideia absurda. Legal, muito legal, mas ao mesmo tempo absurda por não checar, né?
Eu sou uma pessoa, quem acompanha sabe que eu posto todo dia de manhã a previsão do tempo. Então, e eu gosto disso. E as pessoas falam, que legal, eu vejo a previsão do tempo através das suas redes sociais. Então, eu vejo que isso é uma coisa bacana. Então, aí tô lá na coletiva, tudo lindo, maravilhoso no estúdio, só que falam que as entrevistas com a imprensa serão feitas no cenário da novela, né? Externa. Então, muito legal, vou entrevistar as crianças da novela no cenário da novela. Muito bom. Mas a previsão é de chuva. Quando falaram isso, eu já pensei de cara, falei, vai chover. E aí, se começar a chover, o que faz? Dito e feito, foi o que aconteceu. Começamos a entrevistar a garotada, né? Porque ficou uma garotada que não são os protagonistas na entrada, né? Do cenário. A gente foi passando para chegar nos protagonistas. Aí começou a chuviscar. Falei, não, vamos ficar de olho, mas vamos já passar para o próximo. Né? Quando chegamos nos protagonistas, começou a chover. A produção arrancou eles. Não dá pra fazer agora, não sei o que lá. Eu falei, não, mas eu preciso fazer com eles. Como é que a gente vai fazer? Aí ele puxou. Aí um assessor chega pra mim e fala, Roger, eu pergunto, mas onde levaram eles? Porque pra nós, a gente precisa pelo menos fazer rapidinho os protagonistas. Porque não tem sentido você cobrir uma coletiva e não gravar com os protagonistas. Eles foi levado numa van e já foram embora. Falei, você tá mentindo pra mim. Eu não sou bobo. Não é possível que eles foram embora. Vocês não iam fazer uma coisa dessa. Aí tinham vários assessores. Aí foi perguntar pra outro. Aí outro me disse, não, eles foram pro estúdio 7, onde é feita a novela. Eles estão gravando entrevista lá. Fui correndo com a minha equipe pro estúdio 7. Aí quando eu chego no estúdio 7, veio uma pessoa que eu conheço, isso que eu fiquei triste, porque é uma pessoa que eu conheço, não é uma pessoa desconhecida. Já de cara me barra, não pode entrar. Falei, tudo bom? Você tá bem? Não pode entrar, Roger. Falei, não, o assessor de vocês pediu pra mim vir pra cá pra gravar com os protagonistas, porque só chover na cidade cenográfica e aí a gente precisa gravar. Não vai. Falei, mas como não vai gravar? É absurdo. Não, mas não pode, porque aqui é só afiliado e afiliada do SBT, exclusividade. Falei, mas então você não vai me deixar entrar para gravar com as crianças? Não. Falei, então você está me dizendo que eu vou perder a minha pauta. Porque eu não vou nem exibir, não tem protagonista, por que eu vou exibir? Eu tô vindo aqui, fazendo a divulgação do trabalho de vocês, que eu não vou ganhar absolutamente nada com isso, e você me disse que eu não vou poder gravar com os protagonistas. É isso. Aí liguei pra Maísa, que é assessora do Silvio, e falei, Maísa, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso gravar com as crianças. Roger, puxa pra fora do estúdio eles, e aí você grava. Aí na hora que eu desliguei a ligação, eu falei, não, Roger, você vai gravar, vem cá. Já puxou o Romeu. A Julieta já tava pra lá. Aí gravei, tô lá gravando com o Romeu. Mas deixaram você entrar no estúdio? Deixaram entrar no estúdio. Tô lá gravando com o Romeu. Termino, e a Julieta? Cadê a Julieta? Não pode mais gravar. Preciso que você se retire agora. Eu falei, não, mas gravei com o Romeu, não vou gravar com a Julieta? São os protagonistas, não é uma novela que tem um protagonista. É os protagonistas, é um casal. Não pode. E aí, conversa vai, conversa vem, ninguém deixou eu gravar com a Julieta. Aquilo foi me deixando bravo, cara, porque eu não gosto de coisa errada, sabe? Eu sou uma pessoa, eu sou muito bonzinho, mas também se pega no meu calo, pode ser o Papa, pode ser quem for na frente que eu vou pra cima. E aí, arrumei toda a confusão lá e ninguém me resolveu nada. Eu falei, não vou exibir mais, e já tô cansado, eu vou embora. Eu cheguei 1h da tarde, começou a coletiva 4h da tarde, atrasadíssimo. A gente foi pra cidade cenográfica 5h30 da tarde, quase anoitecendo, que também já é um erro aí, porque você vai pegar a mudança de luz. Pra gente é péssimo. Pra quem entende, né? Nosso meio é horrível gravar esse horário. Pegamos uma gravação assim, depois eu conto. Aí fui pra praça de alimentação,
comer alguma coisa, porque já era 8 horas, 8 e pouco da noite. Quase 9. Já era tarde. Aí tô lá, e eu sou uma pessoa que eu vou trabalhando, né? Eu tô ali comendo, mas o meu câmera já se desligou, mas eu tô ligado. Aí eu tô vendo a movimentação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, essas crianças devem estar morrendo de fome. Vão passar aqui pra comer. Não é possível. Eu vou gravar aqui. Aí me passa uma mãe das primeiras crianças que eu gravei na sala cenográfica. Aí levanto, vou lá. Oi, tudo bom? Eu sou o Roger do Intervenção. Ah, eu te conheço. Falei, então, eu tava aqui gravando, começou a chover. Tem como você me ajudar? Eu não gravei com a Julieta, mas também queria gravar com alguns outros. Aí fui falando o nome dos outros. Você tem como ligar para as mães, pedir para trazer para cá? Tem, lógico. Ela foi ligando. E aí começou a vir todas as crianças que eu queria gravar. Eu ia gravar só com a Julieta. Gravei com o meu, só a Julieta. Eu só vim vários que eu também não consegui gravar lá. Então eu fiz tudo na praça da alimentação. Mas você imagina que aí eu consegui fazer o que eu queria, mas saí de lá 11 horas da noite do SBT. Então foi uma situação bem desagradável. Eu acho que isso é uma coisa que não pode mais acontecer, sabe? A televisão está passando por um momento muito delicado, né? A audiência está muito baixa por conta disso. Hoje o sucesso é isso, é o podcast, é a internet, é o YouTube. Uma linguagem muito mais rápida, né? É, uma linguagem muito mais rápida. Inclusive, tá chegando... Ai, meu Deus do céu, tô emocionado. Tá chegando a minha placa de 100K. Já foi avisado pelo YouTube. Tô muito feliz por isso. Porque é um feito tão grande, que nem... Eu tô contando o início da minha história, né? Eu fui pro início, agora foi... Ai, meu Deus do céu. Mas... não foi fácil, né, esse caminho todo, não foi fácil. Então você receber um prêmio de que valeu a pena tudo isso, é bom demais, né, cara? É bom demais. Mas me pergunte, senão eu fico só eu falando. Não, mas e aí, você começou, como você estava dizendo, você começou lá atrás, canal Intervenção, 2005, mas você passou por televisão também, né? Também. Trabalhei na Rede TV, fiz o TV Fama, trabalhei junto com o Nelson Rubens. Ok. Aí o telão tá aqui, mas veja. Eu dava muita risada disso, porque é cenário virtual, né? O que ele via era só um azul completo, né? Então eu não sabia na monitoração, você vê ao contrário, né? Quando você tem a sua monitoração, o monitor na tua frente, você vê invertido. Então ele apontava para cá, mas o monitor tá aqui. Então toda hora eu ficava. Então o que ele resolveu? Faz assim, ok, veja. Mostra já os dois lados, porque resolveu. Vai ter erro. Está aqui na tela. E o Nelson, cara, foi muito interessante trabalhar com ele. Porque ele tem um jeito de ser gente boa, Nelson Rubens. Ele é né, gente cara? boa, com quem ele gosta. É. Com quem ele gosta, porque com quem ele não gosta, o bicho maltrata, o bicho pega no pé. É impressionante. Já vi brigas assim absurdas dele em direção na minha frente. Já vi Nelson Rubens tacando papel na cara do diretor e amassando, esfregando a cara. Já vi coisas absurdas. Mas comigo eu não tenho o que falar, porque ele sempre me deu boas dicas, bons conselhos. Mas tinha hora que eu tinha medo ali, porque quando ele não gostava de uma coisa e quando não encaminhava do jeito que ele queria... A pauta era você que trazia, ou não? Também. Eu acho que eu sempre tive essa sorte. Mas eu digo assim, passava por ele as pautas que você fazia, ou você como produtor decidia e trazia pronto e ele podia não gostar? Não, assim, lá a pauta, quem aprovava era o diretor. Ok. Nunca o Nelson. Tá. Às vezes o Nelson dava uma ideia de alguma coisa, só que aí quando dava a ideia tinha que ser do jeito dele. Aí o ruim é pensar com a cabeça dele, né? Porque ele não vinha te dizer, pensei na matéria assim, que era assim, que era assim. Ele não ia lá dirigir a gravação, né? Exatamente. Ele só dava ideia. Dava ideia. Então, às vezes, quando não saía do jeito que ele queria, eu ficava bravo, né? Mas também, e pelo menos isso eu vi com outros repórteres, assim, essa dor de cabeça. Acho que comigo
não teve muito isso, porque eu sempre fui muito esperto, sabe? Sabe aquela coisa de observar e saber como que a pessoa gosta das coisas? Eu sempre fui muito assim. Então, eu não tive essa dor de cabeça, mas vi colegas tendo e sofrendo muito com isso. Não trazer o que ele estava esperando. Exatamente. Mas isso era 30% do trabalho. A maioria era o diretor, passava com o diretor, ele aprovava e você fazia a matéria. E foi uma época interessante, a Rede TV... Aí se o Nelson Rubens tivesse que brigar com alguém, era com o diretor. Era com o diretor. Era com o diretor. Muito difícil. Uma vez, o Nelson discutiu comigo, mas é porque ele foi pro meu bem. Ele falou, tipo, acorda que tem um repórter saindo aqui, você pode ganhar mais destaque fazendo o quadro que era dele, né? Só que eu falei, Nelson, mas ele não saiu ainda, então eu não posso fazer o quadro, eu tô derrubando o cara, entendeu? Porra, mas já tá saindo, cara, vai fazer vai fazer esse negócio, cara. Pô, fica tendo dó de ninguém, não, ninguém vai ter dó de você, né? Isso é uma coisa que eu vi muito na televisão, não tenha dó das pessoas, porque as pessoas não vão ter dó de você. Eu sempre tive dó, porque eu não acho legal, né? No SBT... eu perdi uma grande oportunidade de virar apresentador lá. Porque... Você saiu da Rede TV... Da Rede TV... Mas você foi primeiro pro Focalizando ou não? Não. Teve uma longa trajetória aí. Porque assim, eu tava na Rede TV, fiz TV Fama. Aí, eu tava numa época muito complicada. Porque, em paralelo, eu sempre mantive a intervenção. A intervenção nunca saiu do ar. É isso. Há 17 anos no ar. Mas daqui a pouco você conta quem foi que te aconselhou a não tirar do ar a intervenção. Mas daqui a pouco. Ah, tá. Não vão atropelar, não. Eu acho que a gente vai chegar lá. Porque, assim, eu tava num momento complicado da Rede TV. Porque eu tava negociando intervenção na Rede TV. Ok. Ele ia estrear na Rede TV. Putz. Só que... bateu na trave. Bateu na trave. Não sei o que rolou. E eu acho que isso desmotivou a minha equipe, que estava comigo desde o início do curso. Aquele curso lá em 2005. Vocês mantiveram a mesma produtora? Manteve a mesma equipe até a pandemia. Eu acho que a pandemia mudou muita cabeça, né? Muita cabeça das pessoas. E aí eu deixei essa liberdade para eles, porque eles enxergaram coisas que não tinha nada a ver com audiovisual. Ou um pouco a ver, mas em outro segmento. Então, deixei acontecer naturalmente, porque eu acho que a gente não tem que barrar. Intervenção, mesmo até a pandemia, tendo uma equipe fixa, essa equipe fixa nem sempre foi a palavra fixa em maiúsculo, né? Foi em minúsculo porque eu deixava eles fazerem freelas. Uhum. Então, assim, principalmente cinegrafistas, se aparecer um freela hoje, eu não digo não vai porque talvez vai rolar uma gravação. Não, vai. Se aparecer a gravação e eu não poder contar, eu vejo uma pessoa de fora. Então, isso sempre aconteceu e eu acho que tem que ser assim, porque a gente vive no Brasil, a gente não vive em outro país, as coisas são muito difíceis. Então, a gente tem que ter esse respeito com o próximo. Então, e aí eu tava vendo eles motivados e tal, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles desmotivados, e embora a gente tava fazendo coisas fortes na época, né? Na época eu tinha entrevistado o Rodrigo Faro e tava no auge o Rodrigo Faro, não tinha feito aquela merda do Gugu lá. Tinha entrevistado muita gente boa assim, na época, tava até que bem, só que eu falei, caramba, mas perder quem eu gosto, que é a minha equipe, eu não queria isso. E assim, já demorando essa negociação com a Rede TV, eu falei, será que não vai vingar? O que tá acontecendo? Ninguém me fala nada. Aí, um belo dia, eu sento muito triste no sofá do lado da redação do Rede TV News, que é o principal telejornal da Rede TV. E aí, me senta do lado uma pessoa que eu acredito ser fã da intervenção, porque toda vez ele passava por mim, Roger, nossa, que legal aquela entrevista que você fez com o Rodrigo Faro, ficou muito boa, parabéns, nossa, aquilo que ele disse foi muito legal. Mas funcionário da... Hã? Funcionário da Rede TV? Funcionário da Rede TV. Mas da frente das câmeras ou de trás? De trás.
E, e assim, as únicas palavras que eu trocava com essa pessoa era isso. Elogiava o meu trabalho, bom dia, boa tarde, elogiava e tchau. Então era o único contato que eu tinha. Então imagina, eu sento no sofá, mal pra caramba, e aí ele senta do lado e me faz essa pergunta. Roger, qual é o seu sonho? Então imagina, na hora, qual seria a minha resposta? Meu sonho é ter uma intervenção na TV aberta, né? Deveria ser a minha resposta. Mas não foi. Foi uma que veio sem pensar. E até hoje eu não entendo por que veio essa resposta, né? Veio, meu sonho é um dia entrevistar Silvio Santos. Aí esse cara chega pra mim e me fala, anota meu telefone. Na hora eu falei, gente, anota meu telefone. Como assim? Né? Do nada, eu anoto meu telefone, eu falo. Por que eu vou anotar seu telefone? Anota meu telefone, vai. Eu falei, mas por que você quer que eu anote seu número? Eu falei, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Ninguém sabe aqui. Eu trabalho direto com o Silvio lá no SBT. Ninguém sabe. Então, eu te admiro muito. Você é muito batalhador e você faz um excelente trabalho. Me liga que eu vou te passar o dia e o horário que o Silvio vai no Jaça. Você não vai perder tempo. Você vai chegar lá com ele lá. Ou com ele prestes a chegar. Então é só me ligar. Achei uma loucura tão grande aquilo que eu fui pensando, gente, não é real, é um trote, é um... Aí fiquei com aquele número na cabeça, falei, nossa, eu vou ligar. Aí liguei e falei, ó, vai estar amanhã, 8h40 da manhã, mas se você quiser chegar cedo para ver a movimentação, 7 vai abrir o salão, 7 vai chegar o primeiro funcionário, 7h20 vai chegar o Jaça, 7h40 vai chegar o filho do Jaça, 8h20, 8h20 e pouco vai chegar o Silvio. Caramba. Aí se você quiser pegar o Silvio da casa dele, tem que ir tal horário, ele sai tal horário do Jaça, se você quiser pegar ele no SBT, tal horário ele entra, tal horário o Silvio sai. Falei, nossa, que loucura. Aí falei pra minha equipe. Você é um louco. Você vai lá pra quê? O cara nem vai falar com você. Ninguém consegue entrevista com ele. Eu peguei e fui sozinho. E aí, todos os horários que ele me falou, aconteceu. Mas foi só pra ver ou já Só foi? pra ver. Só pra ver, porque eu precisava ganhar coragem, né? Primeiro, acreditar e segundo, ganhar coragem. E aí, quando foi chegando no horário, eu falei, gente, será que eu vou ver o Silvio mesmo? Porque tá batendo todos os horários, tudo que ele me falou. E aí, o horário que ele me falou, 8h20 e pouco, chega o carro que ele me fala, um Ômega Prata. Ele falou, ele vai estar dirigindo sozinho, sem segurança. E ele chegou dirigindo o próprio carro, estacionou e saiu. Isso eu tenho gravado, porque eu gravei com o meu celular. Tudo, toda a movimentação, para ter essa prova para minha equipe, para mostrar, ó, é verdade. Os caras falaram, ó, horário aqui que eu gravei. E sai o Silvio todo descabelado, desarrumado. O carro, eu falei, nossa, é ele. Eu falei, nossa, que diferente, cara. Olha. Aí eu poderia ter pego o celular e tentado alguma coisa, mas eu não tive essa coragem. Aí vi toda a movimentação, o horário que ele saiu foi o horário que o rapaz me falou. Eu falei, então ele é totalmente regrado, não é possível pra bater tão certo todos os horários. Aí segui ele até o SBT, o horário, ele chegou no horário que o cara me falou. Esperei, ele saiu no horário que ele me falou. Eu falei, então esse cara é o cara. Eu não preciso acampar no Jaça, como muitos fizeram. Eu tenho essa facilidade. Aí
cheguei pra minha equipe, eles não quiseram e tal. Freelancer, ninguém queria, cara. Era surreal. Parece que falando isso é mentira, mas é surreal. Ninguém queria tentar uma entrevista com o Silvio junto comigo. Não sei se por não acreditar, por ter medo. Às vezes as pessoas me falam, não, eu vou me queimar, você tá louco? Não vou fazer isso. Falei, já fui cameraman. Peguei a câmera, o microfone e cheguei. E você segurando a câmera com a mão e o microfone com a outra. Eu acho que foi isso, Pedro, que chamou a atenção dele. Porque eu acho que nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém teve essa coragem. Uma PDzinha que você me contou, né? Uma PD 170, né? E cheguei chegando. Cheguei já não sei. Oi, Silvio, tudo bom? Aqui é o Roger, intervenção. Como é que você tá? O que é isso? O que é isso? Falei, é o Roger, Silvio. Intervenção é o canal. Legal. Um abraço pro pessoal da internet. Não, Silvio, é intervenção. Intervenção. Tá bom. Um abraço pro intervenção. E entrou no carro. Acabou. Essa era a minha. Ele mandou um abraço por intervenção. Já foi alguma coisa. Já foi alguma coisa. Só que termina, eu atravesso a rua, porque eu falei, agora já fiz, fechou o vídeo, já tá saindo com o carro. Começo a andar, atravessar a rua. Aí, de repente, eu ouço, ô. Será que tá chamando? Aí eu viro assim. Do outro lado da rua, tá um funcionário do Jassa, que era a pessoa que tava me chamando. E tava o Silvio dentro do carro, no meio-fio, parado, com o vidro aberto, fazendo assim com a mão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boca suja, sem vergonha. E aí, eu olho para um lado, eu olho para o outro e falo, caramba, é comigo. Porque não tinha uma alma lá. Não tinha ninguém. Eu nunca vi um negócio desse ser num lugar que não tem ninguém. Aí eu vou. A primeira coisa que ele me fala, qual que é a tua? O que você quer? Vindo daquele jeito, né? Todo semblante, todo bravo, né? Eu poderia falar inúmeras coisas, mas eu falei, Silvio, eu sou um fã seu. Mas eu não vim aqui como um fã. Sim como um cara que te admira, mas um profissional que quer uma entrevista sua. Mas nada foi fácil na minha vida, nem quero que seja. Então meu número da sorte é o 7. Eu vou vir aqui 7 vezes. 6 você me ignora, na 7ª você concede a entrevista. Que aí vai ficar legal, eu vou mostrar tudo isso. Você entra nessa brincadeira? Aí ele fez assim. Pode deixar. Aperta a minha mão, pô. Vou entrar na sua brincadeira. Qual que é o seu nome? Roger. Tá bom, Roger. Tchau, Roger. E foi embora. Caramba. Que loucura. Aí fui pro carro, coloquei a PD 170 no banco e fiquei ali tentando digerir aquilo, né? E aí quando eu vejo uma luzinha piscando, eu falei, caramba, que coisa. Você tava no REC a câmera, né? Eu fiquei tão nervoso que eu nem pensei em parar de gravar. Então, eu voltei a fita, na época era fita, não era digital, e tinha gravado tudo em off que eu conversei com ele. Porque não foi só isso, eu tô resumindo, né? Foi uma conversa um pouco mais extensa. Então, eu mostrei pra minha equipe e aí começou a saga Silvio Santos. Né? E mesmo assim levei livro para ele autografar, levei cesta de café da manhã com tudo que ele gosta, aquela coisa toda. E na 7ª vez ele parou e concedeu a entrevista. E aí foi uma loucura, né? Porque na época a Kátia Fonseca, ela pessoalmente me ligou, né? Querendo que eu participasse do Mulheres. Participei, foi a maior audiência do programa, para contar os bastidores. Só que eu vi que ali no Jassa seria um lugar interessante, porque os artistas todos vão lá. Falei, então eu vou começar a entrevistar outros artistas, como o Gugu, como o Celso Portiolli, como o César Filho, e aí, né, quem que for lá. Aí fui para entrevistar o Celso Portiolli. E aí o Celso Portiolli não quis falar comigo. Mas o Silvio estava lá. Nesse dia eu não sabia.
E aí ele me abordou, falou, mas você tá aqui de novo, eu vou fiquei sabendo que você foi na concorrente. Você foi com a concorrente usar a minha imagem, não gostei disso, não foi legal, vou começar a cobrar royalties da minha imagem porque você tá usando e abusando, tá bom? Falei, poxa, você não fala assim não. Falei, não é brincadeira à parte, você é bom. Então eu vou fazer o seguinte, você sabe do Gugu? Falei, Gugu? O Gugu tava sumindo, ninguém lembrava mais de Gugu, porque o Gugu tinha saído da SBT, foi pra Record, aí aconteceu alguma briga, alguma coisa lá, que ele saiu da Record. Sumiu. Falei, então, o Gugu ele deve estar preso em que penitenciária? Falei, não, Silvio, brinca com isso não. Falei, então, acha o Gugu. Se você é bom, você vai achar o Gugu. Falei, eita. Aí, eu descubro onde o Gugu mora, descubro a padaria que o Gugu vai, o restaurante, mas esses lugares eu fui vendo, não ia dar certo. Falei, caramba, que coisa. Aí eu, já querendo desistir, lembrei, falei, não, calma. Ele vai no Jassa. Então tá mais fácil. Aí peguei o Gugu no Jassa. Tanto é que essa entrevista está sendo usada no tribunal, né? Porque é a única entrevista, é a única palavra dele em vida dizendo que nunca foi casado com a Rosemília. Que é um negócio forte, né? Tá a família falando que ele foi e que ela tem ela, né, falando que tem direito. E aí ele em vida fala que não, nunca foi casado, né? E foi uma entrevista que ele conta a vida dele de um jeito que ele nunca contou. E aí vai eu, gravo um DVD, vou atrás do Silvio, entregar na mão do Silvio. Ele falou, você é bom. Aí entreguei meu cartão é uma claquete. Ele ficou olhando, falou, você é criativo, você é muito bom, você vai fazer umas aparições no SBT. Você vai apresentar o Teleton. Vai apresentar meia hora do Teleton. O que você acha? Falei, eu acho ótimo. O que eu falo, Guizio? Falei, sensacional, é o sonho da minha vida. Porque tá no palco como o Teleton é uma coisa realmente incrível. E aí, depois que eu encontro o Silvio e vou atrás lá no SBT, eu falo, não, é mentira. Você não vai apresentar o Teleton. Isso, algum produtor, diretor lá. Ou Fui atrás até de diretor, tudo. Todos dizendo, não, o Silvio não falou nada com a gente, não vai fazer. Meu Deus, o dono tá falando que eu vou apresentar. Quem tá abaixo dele dizendo que não. O que eu faço? Aí, inúmeras tentativas, inclusive uma, porque quando ele me chama para apresentar o Teleton, que eu até pulei isso, e é interessante falar, foi na segunda vez que eu tentei entrevista com ele, porque esse informante falou para mim que era para mim ir lá entrevistar o Silvio. E aí eu não quis. Mas, na madrugada, eu mudei de ideia. Porque ficou na minha cabeça aquilo de fui. Não conseguiu dormir? E fui sem câmera. Foi a minha produtora que segurou a câmera lá e fez. Quando eu chego lá, eu pego o Jassa, é uma porta de madeira com 2 frechas de vidro. E você consegue ver lá dentro, nessas frechas de vidro. Então tava do lado esquerdo o César Filho, do lado direito o Silvio. E foi a primeira vez que eu vi o Silvio falar palavrão na vida, porque ele tava tão nervoso, porque o César Filho tava contando que ia sair da SBT. Então eu peguei a briga deles na minha frente. Então, imagina, olha que louco. Aí saem os dois, o César Filho vai para outro lado, o Silvio aqui, Silvio, tudo bom? Como é que você tá? Mas que é isso? Qual que é a tua? E aí é quando ele realmente me chama pro Teleton, porque ele tinha dito, aí ninguém, aí... Será que ele falou, brigou? você vai. Será que ele era o César Filho? Ele tava meio puto na hora e falou, César Filho, quer saber, ó, esse aqui que vai no seu lugar? Pode ser, porque Pode quando ser, eu né? entrei no SBT, a primeira coisa que eu fiz no SBT foi o quadro que era do César Filho, que era Fora do Ar, dentro do Notícias da Manhã. Que quando eu peguei esse quadro, eu falei, caramba, meu, imagina, eu entrevistei, acredito, o Silvio, e depois que eu consegui mais uma entrevista do Silvio, foi naquele momento. E aí fiquei por lá esperando o César Filho voltar para me contar da saída da SBT em primeira mão. Então, e aí eu pego o quadro que era dele. Que coisa maluca isso, né? Então, ele me taca essa proposta
de apresentar o Teleton. Aí quando eu vejo que eu não consigo reverter a situação de apresentar, porque quem estava abaixo dele não queria que isso acontecesse, eu vou na coletiva e mostro na entrevista o vídeo do Silvio falando que eu ia apresentar o Teleton. Porque isso ficou gravado. Uhum. E mesmo com aquilo, ele falou, Roger, mas o Silvio pessoalmente não falou comigo, então eu não posso fazer nada por você. Você imagina como eu fiquei, né? Fiquei muito mal. Eu falei, nossa, acabou. É o dono dizendo que eu posso e quem tá abaixo, não. E aí? Só que não tem acesso tão fácil ao dono para reverter essa situação. Já estava muito perto. Já era a semana do Teleton. Aí, foi passando os dias. Isso foi numa sexta-feira, aí passou o final de semana. Segunda, terça, na quarta-feira eu tento ligar para o SBT, nada acontece. Também fala, não adianta. Pode ligar para o Papa que você não vai apresentar. Na quinta-feira, eu tô entrando na Marginal Pinheiros, meu telefone toca. Atendo, é o desgramado, para não falar qual é a pior, desse diretor, falando, Roger, eu preciso urgente falar com você. Falei, cara, eu tô dirigindo. Não, eu preciso falar agora com você, é urgente. Eu falei, eu estou dirigindo, agora eu não posso falar. Eu fiquei um tempão tentando falar com esse cara me ignorando, esse cara não me respondendo. Eu faço entrevista com o cara me diz na minha cara que eu não vou apresentar. Eu já tava assim, não preciso dormir. Eu falei, não tem como. Não, eu preciso falar agora. Eu falei, só daqui 40 minutos, uma hora, eu tô dirigindo. Não, mas agora, desliguei na cara dele. Vai, cata coquinho, eu te falar. Aí, quando sigo dirigindo na Marginal, e aí na Ponte dos Remédios toca de novo o telefone. Deixa eu tocar. Aí falei, caramba, que coisa chata. Olha o número fixo. Claro, pode ser que seja importante. Aí atendo. Na hora que eu atendo, eu não sei nem por que eu perguntei. Eu ouço bem sério, bem nítido. Alô, gostaria de falar com o Roger? Falei, meu Deus saiu do céu. corpo. O cara... Aí ele, você tá podendo falar, Roger? Eu falei, tô, Silvio, tô. Quem tá falando? Aí ele, Silvio Santos. Eu falei, ô, seu Silvio, como é que você tá? Tô bem. Mas você tem certeza que tá podendo falar? Eu ligo outra hora. Eu falei, não, tô podendo falar sim. Então, Roger, você descarado, hein? Você mandou um e-mail pro meu diretor falando sobre a sua história. Eu vi o e-mail, até interessante a sua história, e contando, né, que eu te chamei do Teleton e não deixaram você. Eu não gostei disso. Mas o que me chamou a atenção é que você colocou o link da entrevista que você fez comigo. E eu achei muito bacana. Eu tinha entregado o DVD do Gugu, entreguei DVD, um monte de coisa de intervenção, entreguei, sei lá, 7, 8 DVDs na mão desse homem. E ele não assistiu nenhum. Mas o e-mail de desaforo que eu mandei para esse diretor, acho que para ele tentar me queimar, ele mandou pro Silvio. Só que o Silvio ficou interessado, porque o e-mail contava a minha história, o que ele estava atrapalhando e fazendo de mal, o link privado do Silvio me chamando pro Teleton e o link da entrevista que eu fiz com o Silvio. E aí o Silvio clicou ali e viu, e assistiu, e amou. Então, isso eu já tinha parado ali numa loja, em frente com o carro, e aí ele me fala que iria me contratar no SBT. Então, olha que loucura. Eu fui contratado por telefone, pelo próprio Silvio, no SBT, com direito... Nossa, é muita loucura isso. Com direito o Silvio redigir todo o contrato por telefone, conversando comigo. Porque eu acho que ele estava escrevendo, não sei, não é possível. Porque ele ficava me fazendo perguntas. Mas você quer desse jeito? Você quer como? Você quer assim? Você quer ganhar quanto? Sabe? Tudo por telefone. E aí, tá pronto o seu contrato. Você tem que vir no máximo
até sexta-feira. Se você não vier até sexta-feira, eu rasgo esse contrato e te mando. E não tem conversa. Tá bom, Silvio. E mais? Você tem que estar aqui sexta-feira com o crachá pronto, com foto e tudo. Que você já vai ser funcionário. Porque sábado você vai estar comigo no final do Teleton. Eu falei, com você no final do Teleton? Como assim? Não, você me dá o direito, você me autoriza a exibir uma intervenção no final do Teleton? Eu falei, autoriza, mas por quê? Não, porque a sua história é uma história de superação. Então eu vou linkar com os meninos da CD, que você não pode desistir de nada e tal, e a gente exibe. Vai ser a primeira vez que vai exibir uma entrevista com o Silvio Santos da SBT. Eu falei, caramba, Silvio. Tá bom. Tanto é que quando eu fui lá, entreguei o pendrive com a intervenção, aquela coisa toda. Só que mudou tudo. Me tiraram do encerramento, me colocaram de manhã, né? Acho que para não ter esse contato com o Silvio, para não acontecer o que ia acontecer. Seja, dando uma podada ali em você. É, bem por aí. Então, ali eu já fui vendo como é que ia ser a coisa. Porque por telefone, ele já tinha me dito, ó, você toma cuidado, você não fique muito tempo lá dentro da SBT. Cuidado com o que você conta e conversa lá dentro. Ele foi me dando várias dicas. Dicas de sobrevivência de Silvio Santos. Foi isso, manual de sobrevivência de Silvio Santos da SBT. Então, eu ganhei esse manual, porque eu fui seguir na risca. Aí eu estreio no Teleton, e foi uma estreia turbulenta, porque imagina só. Que eu também pulei, nessa volta que eu falei com ele, lá, antes do e-mail acontecer e dele me ligar, ele tinha me dito que eu não ia mais apresentar meia hora do Teleton. Tanto é que eu pensei que já tinha acabado tudo. Porque ele falou, você não vai mais apresentar meia hora do Teleton. Ixi, então já era, né? Acabou. Eu fiquei sabendo de coisas que estão acontecendo, você vai apresentar 1 hora do Teleton. Tá bom pra você? Eu falei, meu Deus, 1 hora é muita coisa. Então eu tava ali, certeza, num teste ao vivo. Não, e tem isso também, né? Porque ele é assim. Até então eu só tinha te visto em coisas gravadas. E vai lá saber como é que ia ser no ao comportar vivo. Exatamente. E aí eu entro ao vivo seguindo o TP, né? Porque eu vi que todos seguiam à risca o TP, porque tem um tempo de cada um e tal. E aí quando... Não, e outro risco, né? Porque tem gente que não consegue usar TP. E 6 câmeras, uma estrutura absurda. Aí eu lendo TP, acaba a minha fala e aparece lá, Roger se despede. Aí eu olho pro relógio e falo, gente, mas só faz 15 minutos que eu tô no ar. Falei, não vou me despedir não. Ele falou que era 1 hora, porque é 1 hora. Volta o TP louco. Que eu vou ler tudo de novo. Aí eu comecei, cara, a inventar. Que ele bota pra subir que fala, ó, tá pra subir. Eu inventei na hora, aí entrou Chiquititos, comecei a dançar junto, e fui ficando, e o negócio piscando. Roger, vai embora. Leia o seu encerramento. Piscando já pra mim. O cara já em letra engarrafada ainda. E eu lá, fingindo que tô vendo é nada. E fiquei 1 hora naquele palco. Quando deu 1 hora, aí... eu comecei ali, aí eles viram que eu ia seguir. E aí me despedi, saí do palco. Então, ali eu já vi que não ia ser fácil a minha vida ali dentro. O SBT é uma casa maravilhosa, uma casa incrível, que até eu falei pro Silvio no telefone, eu falei, olha Silvio, quando ele me perguntou, o que você acha do SBT? Antes de ele me falar que ia me contratar pro telefone. Eu falei, eu acho uma casa incrível, eu nunca trabalhei lá, mas tenho amigos que trabalham ou que já trabalharam e falam que é incrível. Não só o ambiente, mas também os benefícios que se tem de plano de saúde, de seguro de vida, de N coisas. Mas quem é contratado pelo Silvio tem um peso a se carregar. E eu carreguei durante ali quase 7 anos no SBT. E não foi fácil. Mas uma coisa eu não posso me queixar. De jeito nenhum. Pelo menos todo o tempo que eu trabalhei no SBT, quem criava,
quem corria atrás, quem produzia, quem fazia, editava e ia pro ar, era tudo eu. Então, toda a concepção do início ao fim era minha. Então, assim, não era fácil? Não era. Porque quando eu cheguei lá na SBT, eu fiquei um mês sem trabalhar, ganhando dinheiro em casa. Eu saí de casa, bati lá na porta da presidência e falei, quero trabalhar. Se for pra ganhar dinheiro pra ficar em casa, não quero. E aí foi quando me colocaram nesse quadro do César Filho. Que foi a melhor coisa, porque o quadro era a minha cara. Era entrevistas com celebridades e bastidores da televisão. Só que ao mesmo tempo é uma loucura tudo. Porque tava indo muito bem. Meu quadro era o pico de audiência. Aí é onde eu entro na parte que eu falo que eu perdi a oportunidade de virar apresentador. Porque o meu contrato era como apresentador de TV, mas com uma condição de repórter. Eu ganhava como apresentador, mas desempenhava como repórter. Então ia virar o jogo ali no Notícias da Manhã. Mas o Notícias da Manhã já estava com a Neila Medeiros, já estava com o Bruno Vicari, já estava com mais 2 meninas, 4 pessoas apresentando. Né? E aí queriam me colocar como quinto elemento. Eu falei, não, gente. Primeiro, eu não vou ter condições, porque eu já gravo à tarde a matéria e volto de madrugada para gravar mais outra. E aí eu tenho que depois voltar de manhã, então não vou dormir para apresentar o jornal, que é ao vivo. 5 pessoas é muita. Aí me falaram, então você escolhe para tirar quem você quiser. Aí eu falei, não, nessa condição eu não faço. Não vou derrubar alguém para entrar no lugar. Né? Não vou ficar bem com isso. E aí, um belo dia, só que eu fiz também outra coisa muito legal lá dentro. Sempre foi proibido o troféu imprensa. Não se pode cobrir, mostrar. Na real, não só o troféu imprensa, todos os programas do Silvio. Não pode chegar perto do Silvio lá no SBT, não pode mostrar bastidores do programa, nada. Só que eu fui atrás do Silvio, falei, olha, Silvio, o troféu imprensa é o principal programa da casa, o principal especial da casa, e a gente dá de mão beijada pra Band e pra Rede TV. Imagina, vem artistas globais aqui, de sucesso, e quem leva isso é a concorrente, entrevistando eles. Por que a gente não... Eu não precisa me dar uma liberação para entrar no estúdio. Mas a antessala... Receber ali, né? Antessala... Cobertura do evento. Cobertura seria muito bacana. Aí ele me deu essa autorização. E aí me deu autorização num momento muito louco, porque eu voltei da externa, eu gravei os bastidores do Troféu Imprensa no dia anterior, dia seguinte estava voltando da externa e um produtor já veio me falar, olha, Roger, você quer notícia boa ou notícia ruim? Porque o que aconteceu ali no Troféu Imprensa? Eu tinha monitoração, então eu tava vendo tudo da gravação do troféu. E aí a jornalista do Globo falou pro Silvio assim, Silvio, por que você mantém aquele Notícias da Manhã de manhã, sendo que eles é um gasto, é a reprise de todos os telejornais da casa? Aí eu já botou a mãozinha aqui, quando volta, eu falei, falei, ixi. Dito e feito. Ele tirou do ar o jornal. No momento tava bom, cara. No momento que a gente tinha segurado o público, audiência alta, indo bem, conseguido fechar o patrocínio de um grande banco, vermelhinho. E aí, acaba. 46 pessoas foram mandadas embora. Fila no RH. E ninguém me falava nada. Não sabia se estava no meio dos 46, se eu era 47. E aí eu fiquei lá, andando para o SBT. Eu falei, gente, e aí? Fui demitido, fui. Aí esperei, ninguém falou. Cheguei na chefia e falei, gente, e aí? Tô aqui, não tô? A gente não sabe, ninguém falou nada. Acho que é melhor você ir para casa, descansar. Se tiver notícia ruim, você vai estar mais tranquilo amanhã. Falei, mas se eu tiver notícia ruim, aí que eu não vou ficar tranquilo. E fui para casa. Quando eu chego em casa, sabe aquela coisa, toma um banho, depois você sai do banho e você fala, opa,
Acabou o jornal. E minha cobertura do Troféu Imprensa? Vai aonde, né? Meu, consegui um feito que ninguém conseguiu dentro do SBT nunca. Nunca ninguém gravou os bastidores do Troféu Imprensa. A não ser o Otávio Mesquita, uma vez do Rolex lá, mas foi uma coisa muito rápida, mas também ele fez uma vez para nunca mais. O Otávio Mesquita é outro cara de pau, né? Eu Ele é admiro muito ele cara demais, de pau. cara. Ele é muito cara de pau. Ele é incrível. Ele é aquilo que você vê no vídeo. Tô devendo, né, Otávio Mesquita? Pediu pra ir na casa dele pra gente aprontar um pouco. Eu preciso fechar isso, vai ser legal. E aí, não tinha onde exibir. Eu falei, mano, eu vou perder o feito que eu consegui. Aí, olha que maluquice. O meu chefe tinha saído de férias. Então eu liguei pro abaixo do chefe. Falei, olha, tô te ligando porque, meu, precisa exibir a matéria do Troféu Imprensa em algum lugar. Tem que enfiar em algum lugar, algum jornal da casa. A gente vai perder esse direito de cobrir. Aí essa pessoa me falou, Roger, 46 pessoas foram mandadas embora, você tá preocupado com a tua matéria? Aí eu peguei e falei, mas rapaz, não é por nada, eu tenho não. todo respeito pelas 46 pessoas que foram mandadas embora. Mas assim, é vida que segue, né? Eu E não outra posso viver um coisa. luto que não é meu. E outra coisa, essa também é a visão de quem é produtor, gerador de conteúdo, né? Você quer que o seu conteúdo vá ao ar? Sim, É mais importante o seu conteúdo ir ao ar do que se você tá empregado ou não, sei lá. sim. E é um feito, né? E aí fiz ele, né, convencer. Aí foi pro ar no jornal do jornal da SBT, que é de madrugada, era 1 hora da madrugada, passava. Aí a audiência foi alta da matéria. Aí começaram, me tacaram a proposta de fazer matérias especiais no SBT Brasil, que era às 8 e pouco da noite, Era 9. o jornal oficial ali, né? Isso, é o jornal horário nobre, né? E aí comecei a fazer as matérias, foram indo bem. Aí me tacaram uma outra proposta que para muitos era um absurdo eu aceitar, mas aceitei vendo por um outro olhar também. Falei, seria legal você fazer o Jornal da Semana SBT, que é um jornal que passa 15 para 5 da manhã, né? Às 5h45 no SBT. Só que é um jornal que é os melhores momentos Um resumão. um resumão da semana. E aí eu ia entrar com matérias inéditas de bastidores de televisão e entrevistas com os artistas. Faz sentido. A pessoa tá se arrumando pra sair de casa, tá com a televisão ligada ali acompanhando a notícia. Uhum. Mais do que isso, sábado é balada. A galera chegou em casa, né? No 220, porque não consegue dormir. Encheu a cara de É. energético. Entendeu? E aí quer ver alguma coisa, não tá passando nada de legal esse horário, nada. E aí depois você muda no SBT, tá passando um negócio interessante, uma entrevista com um artista, de um jeito descolado, um jeito diferente. Pensei, é isso, é esse público que eu vou pegar. E deu muito certo. Comecei a fazer coisas incríveis. Aí comecei matéria com 12 minutos, com 15 minutos, com 20, com meia hora, com 40. Aí meu chefe lá falou, Roger, faz agora com 45, faz agora com 50. Quando chegar 1 hora e segurar essa 1 hora o Ibope, o apresentador vai ser você. O programa vai ser seu. Vai ter um outro programa dentro do jornal. Então você vai ser o apresentador que vai apresentar no estúdio e mais as matérias. Vai ser seu. E aí eu consegui. Foi uma entrevista gigante com o Carlos Alberto de Nóbrega na casa dele. Pela primeira vez o Carlos Alberto contou um negócio que eu... Um negócio que eu não imaginava. Ele foi sócio de uma boate aqui em São Paulo. E aí esse parceiro, sócio dele, roubou toda a grana e fugiu. Só que ele encontrou esse cara. Só que ele encontrou esse cara com sangue nos olhos e com uma arma na mão, Carlos Alberto. E aí a discussão foi pesada e o Carlos Alberto apertou o gatilho. Só que a arma falhou. E essa foi a sorte, porque tava com bala e tudo.
E aí ele acabou não matando esse cara. Então imagina, eu tinha essa confissão e fora outras coisas fortes que ele me contou, uma matéria de 1 hora de duração. Falei, agora o programa é meu. Na semana seguinte eu produzi, eu não lembro, eu acho que foi Zezé de Camargo. E aí meu chefe foi mandado embora. E aí quem entra, esse cara que me atendeu, que falou que era um absurdo eu querer a matéria do Troféu Imprensa entrar, sendo que 46 foram mandados embora. Que eu reparava que ele não ia com a minha cara. E aí, meu amigo, minha matéria de 1 hora foi pra 20, que caiu pra 15, que foi pra 10, Essa matéria que já 8. tava pronta, editaram? É. E Foi aí picotando. me colocaram uma redatora do meu lado, que a mulher falava, isso aqui não rende desse jeito, tem que tirar. Eu falei, mas isso aqui é fortíssimo. Não, tem que tirar. Aí eu ia lá pro meu chefe, gente, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. É um absurdo de cortar o que ela quer cortar. Não, mas a gente colocou justamente por conta disso. Você tá indo por um caminho que não é um caminho que a gente quer. Você tem que obedecer ela. Meu Deus. Olha, eu tive brigas com essa mulher que você não tem ideia lá dentro. Porque eu nunca deixei alguém tirar o que é forte meu. Eu brigava mesmo. Aí, nesse meio termo, surge a oportunidade de fazer reportagem para o Domingo Legal. Aí eu fiz, foi um estouro. A primeira que eu achei a banda Metrô, que era uma banda de um sucesso estrondoso dos anos 80. E eu descobri. E assim, foi muito difícil, porque imagina, toda a banda estava em um estado do Brasil. Um estava em Brasília, outro estava no Rio Grande do Sul, outro estava em Minas, outro estava em Goiás. E a vocalista Virginie estava na França. Então imagina convencer toda essa galera para vir para São Paulo. Eu gravar uma entrevista com cada um deles separado. E convencer a vocalista para vir pro Brasil, que ela já tinha desistido, nem pensava mais na banda. Faço isso. Consigo convencer eles de gravar uma música nova para lançar no palco do Domingo Legal. A matéria vai ao ar e era... O Domingo Legal dava 4 pontos naquela época. Contra 7, 9 do Geraldo Luiz com o Domingo Show. Que eu não entendo até hoje por que esse programa acabou. Do Geraldo Luiz. Não entendo. Porque a audiência era alta. Aí... Domingo Legal dando 4. O Geraldo Luiz dando 7 ou 9. Entra 40 minutos. Eu com a banda Metrô no Domingo Legal. E a minha matéria dá 7 pontos. Contra 5 do Geraldo Luiz. E eu acompanhando tudo no Switcher. E vendo o Celso Portiolli, assim, enciumado com aquilo. Aí, Que é outro parceiro seu também, né? Contratado direto do Silvio Santos. exatamente. E na época eu não tinha entendido isso, não. Tanto é que quando eu vi ele daquele jeito, né? Eu ia entrar pra entrevistar ao vivo eles pra falar do lançamento da nova música. Tanto é que eu falei pra ele, gente, desiste disso. Passa todas as minhas perguntas pro Celso, deixa ele fazer. E foi o que aconteceu. E virou um tormento depois ali, tanto é que eu saí, ainda bem que tinham dito, Roger, sai do jornal, fica no Domingo Legal, tá indo muito bem. Eu falei, não, eu vou manter os dois. Mas você não vai conseguir? Consigo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí não foi dando certo lá no Domingo Legal, saí e continuei no jornal. Na época eu não tinha entendido isso, mas hoje eu entendo, porque não é fácil, né? E aí você vê uma pessoa, do nada, entrar ali, te dar mais ibope que você. Uma matéria gigantesca no ar, que não é normal. Um programa desse, um repórter entra 5 minutos, 8 minutos no ar. Não 40. Com direito a um ao vivo, uma extensão. Ele tá no direito dele. E aí, de repente, me chamam e falam, Roger, você tá fazendo um jornal sem custo, onde você tá gerando custo. E a gente tá numa fase ruim, então não dá pra continuar com você. Falei, mas não continuar no jornal ou na emissora? Na emissora.
Aí eu saio da SBT, mas foi uma saída, foi uma coisa muito maluca, porque eu fui desligado da SBT, aí fui atrás do Silvio. Eu falei, ó, Silvio, aconteceu isso, não me falou por quê. Não, ô Rogério, é o seguinte, eu não vou nem mexer pra você voltar. A lei tem o seguinte, você é demitido, você só pode voltar a trabalhar na mesma empresa depois de 7 meses. Então tá muito ciúme, tá muita coisa, você vai descansar 7 meses e você volta depois. Tudo bem pra você? Ah, bem não tá, né? Porque, e se eu não voltar? Eu falei, não, se eu tô falando que você vai voltar, pô. Eu falei, tá bom, seu Silvio, tá bom, velho, tá falando. E foi a melhor coisa, porque eu não tava com tempo, foi a época que eu tava fechando meu casamento. Então eu tive esse tempo de correr atrás, fechar meu casamento, tudo. Foi lindo, maravilhoso. Porque foi o casamento dos sonhos. Quando deu 7 meses, voltei. Falei com o Silvio, foi a época que estreou o Primeiro Impacto. Mas eu já vim com a ideia. Olha, Silvio, estreou o primeiro. Já na entrevista, falei, olha, estreou. Você comprou um formato da Prime Vision, da Univision, chamado Prime Impacto. Aqui como Primeiro Impacto. Mas quando você compra o formato, você não tem que fazer igual? Tem, por quê? Falei, mas o jornal tem um quadro com famosos mostrando bastidores da televisão e esse não tem. Que é o que eu faço. Falei, mas você já não tá lá, não deu os seus 7 meses? Falei, deu, mas você não me falou nada. Falei, não, então é pra você voltar. Aí eu voltei e fiz o Primeiro Impacto. Então, fiz o Primeiro Impacto, a fase que não era com o Dudu. Fiz com o Dudu. Aí me ligam falando, Roger, o Silvio te quer não fofocando. Porque não chamava fofocalizando. Era fofocando. Que é o início de tudo. Mama Brusqueta, Leão Lobo e o Homem do Saco. Que era o Gabriel Cartolano. E começou. Aí eu aceitei, saí do jornal. Aí eu saí de vez do jornal e fui pra produção, né? Entretenimento. Aí eu fui fazer o Fofocando. No meu primeiro dia de trabalho, o diretor vira pra mim e fala: você não vai durar 3 dias. Falei, nossa, que recepção, né? Falei, tá bom, pai, tá bom. Tá falando, não tá. E eu durei 5 anos no Fofocalizando. 5 anos. Mas naquela coisa, me tacavam desafios que eu falava, nossa, é impossível. E eu fazia ser possível. Mas que desafio de que tipo? Quadros. Você imagina entregar um quadro tipo do Marcos Mion de mostrar erros de continuidade, com chroma key, com tudo, e você sozinho tem que desenrolar tudo. Figurino, objeto de cena, seleção dos filmes. Produzir tudo. Produzir tudo. Sozinho. E apresentar ainda. E apresentar ainda. Foi o que eu fiz. Dava o rec na câmera e corria pra frente da câmera. Bem isso. Fiz. Deu certo. Aí da audiência tirava. Aí inventaram um quadro de lendas urbanas. Que eu acho que é a coisa... Eu não imagino, é a coisa mais difícil de produzir. Porque você está produzindo uma novela. Teve um tempo que rolou isso no Ratinho, não foi? Isso. Fazer aquilo. Dramatização. Mas era muito legal. Chamava Fofocas Urbanas. O que eu fazia? Eu pegava uma lenda urbana. Loira do Banheiro. Essa foi a mais top que a gente fez. Loira do Banheiro. Descubra da onde nasceu a lenda da Loira do Banheiro. Nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Então vamos até Guaratinguetá, na escola, no banheiro que teve a primeira aparição da Loira do Banheiro. Fui lá. Você apertou a descarga, não? Apertei a descarga 3 vezes lá, aquela coisa toda. Falei, Loira do Banheiro, 3 vezes no espelho. Foi muito legal. E não terminava assim. Mas ela não apareceu pra você na hora? Não. Mas a gente combinou com ela tá aqui, vai entrar agora. Ai. Minha esposa morreu de medo. Minha esposa é medrosa, gente. Eu não tenho medo dessas coisas, não. Aí, só que assim, a matéria não fechava assim. Além de ir na raiz da lenda urbana e um sensitivo pra ver se realmente era verdade. Tinha alguma coisa ali. Se tinha embasamento. Se aquilo realmente era uma fofoca contada por gerações ou uma lenda urbana de verdade. Por isso, Fofocas Urbanas. E foi muito legal.
Mas também muito trabalhoso. Imagina, eu ia que pra que o- cemitério de O que madrugada. o sensitivo falou? Tinha alguma presença espiritual lá, naquele banheiro ali? Ele falava que tinha as coisas lá. Mas eu nunca acreditei nessas coisas, não. Já gravei com sensitivo, eu nunca. Agora, o que era difícil é isso, ir pra um cemitério de Então- madrugada, gravar. Roger Turquette diz que sensitivo é tudo charlatão. Não, pelo amor de Deus. Tem um sensitivo que todo ano faz previsão dos artistas. Nunca mais vai fazer pra mim. Não é charlatão, não, viu? Ô, Roberto de Algum, você faz previsões que dão certo, tá? Separação, morte, Jesus do céu. Trabalhei com o Roberto de Algum. Você trabalhou? Trabalhei Meu no Deus do programa céu. dele. Figura, viu? Gente Figura. boa ele. Gente boa, Gente gente boa. boa. Mas eu não sei, eu não consigo acreditar muito nessas coisas, não. Mas funciona, né? Dá certo. Umas previsões, não sei se. Bom, quem acredita, acredita. Cada um, né? Cada um, Eu, cada um. eu não creio em las brujas, pero que ai. É. Tem um hipnólogo que quer gravar comigo, que vai fazer hipnose, que vai fazer eu contar não sei o quê. Tô pensando se eu aceito isso aí. Né? Que dá medo, né? O Silvio Santos foi hipnotizado no palco, Foi. lá no Jogo dos Pontinhos. Verdade. Verdade. Jesus. Não arruma pra minha cabeça, Pedro. Não arruma. Mas aí você ficou esse tempo todo no Fofocalizando, você estava bem com o resto do elenco? Ah, assim, eu me dava bem, mas era um clima bem tenso, bem pesado. Invejinha, não. Também. Inveja, muita briga. Peguei briga da Mara Maravilha com a Lívia Andrade de unhada de sair sangue. Na minha frente, no camarim. Sabe? Porque a Mara e a Lívia nunca se deram bem. Eram inimigas. Mas eram obrigadas a estar ali juntas, ali, apresentando. bonitinha, colega. E são duas pessoas com um gênio muito forte, né? Na real, o gênio forte era o que não faltava ali, né? Acho que o único que não tinha gênio forte era o Leão Lobo, que é um amor de pessoa. Tranquilo, na dele. A Mama também. Às vezes dormia no ar, mas tudo bem. Que ela tomava remédios, eu acho que até hoje, né? Remédios fortíssimos, e aí deixava ela sonolenta. Uma vez dormiu, com o programa ao vivo. Mas a câmera não mostrou, né? Ah, chegou a mostrar. Mas não viralizou, não entendi o porquê. Não viralizou. E tem coisas que eu não sei por que não vazou no ar, né, cara? É uma loucura. O Léo Dias, doidão, ter usado drogas insanamente ali, tá revirando os olhos. Foi um pedacinho, mas do que eu vi fora do ar era um negócio. O Léo Dias, ele tinha um dia que sumia. Tinha que apresentar o programa lá, cadê o Léo Dias? E aparecia daqui 3, 4 dias, 5 dias. Nem a família sabia onde ele tava. Tinha que gravar hoje, eu não tava sabendo aí. Era uma loucura, uma loucura. A Mara tendo os ataques. Eu sofri muito. Você nunca brigou com a Mara, não? Ah, eu nunca fui de brigar. Mas já Mas pode ter sofri na brigado mão com- dela. Já sofri. Acho que a pior sofrimento que eu tive na mão dela foi quando eu fui ter eu não vou dizer infeliz ideia, porque foi um barato, foi incrível. Mas eu tive a ideia de trazer o Siqueira Júnior no auge dele, com aquele meme do caixão, aquela coisa toda, para São Paulo. Só que a ideia minha foi o seguinte: como o Siqueira tinha falado mal da. Não, ao contrário. Como a Mara tinha falado mal do Siqueira no Fofocalizando, porque, aquele cara, esse caixão, não sei o que lá, falou um monte de coisa do Siqueira. O Siqueira viu isso lá, em Alagoas. E aí resolveu retrucar, Claro. né? Lá no programa Logo dele, ele quem? falou: ô Mara, logo você fala mal de mim, Mara. Poxa, Mara, eu te peguei no colo, Mara. Pô, Mara, você... Em 1900, você me fazia já rir com de índio lá cantando, né, Mara? E aí começou as farpas. Então ele falava mal da Mara, Mara, o Fofocalizando falava mal dele. Ficou isso. Aí eu descobri que ele ia vir para São Paulo. Liguei para ele e falei: cara, vamos fazer um encontro seu com a Mara?
que você acha? Pô, eu acho legal. Ele é Mas doidão também, ele é né, doidão, cara? doidão. Eu fui passar férias porque, assim, ele foi expulso de Alagoas e foi pra João Pessoa. Então, eu fui de férias lá em João Pessoa, ele queria que eu ficasse na casa dele. Então, eu passei por uns apertos, numa situação que der tempo eu conto. E aí, eu falei, não, mas a gente vai fazer o seguinte. Você saiu lá em Alagoas de um caixão. Você vai sair aqui em São Paulo de uma caixa de presente pra Mara. Entendeu? Claro. Que isso que é legal. Pô, rapaz, que isso legal. E aí a gente fez. Uma loucura. Aí aquele famoso carrinho de golfe do SBT. Lá no estacionamento ali. Aí a gente colocou na parte de gincanas do Silvio Santos, que tem a piscina, aquela coisa toda lá, a caixa enorme. E aí, pra convencer essa mulher que chegou um presente de um fã que ela tinha que ver, ela falou, mas cadê essa caixa? Eu falei, mas é uma caixa muito grande, Mara. Não dá pra trazer. O fã... Mas o que tem nessa caixa? Eu falei, não, deve ser um carro, deve ser alguma coisa. É muito pesado. Então, tá lá embaixo no SBT, e aí a gente abre. Aí fizemos ela ir até lá. Aí nesse carrinho de golfe, rapaz, foi um tormento, porque ela ficava... O que você tá aprontando comigo? Ó, eu vou acabar com você. Já vou falar com a direção pra ela te mandar embora. Eu não sei o que. E ficou pilhando. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu passei ali, Camara, não quero nem lembrar. Foi um tormento tão grande, mas tão grande, que essa mulher... No caminho até chegar na caixa. Até chegar na caixa de presente. Mas também quando chegou foi sensacional, porque você queira sair da caixa. Assustando ela, é uma cena... não sei se pode colocar aqui, mas colocar, vocês vão ver, é inacreditável, é muito engraçado. Essa mulher quase teve um treco. Mas e depois ela ficou brava com você, não? Ela ficou brava, muito brava. Mas depois ela entendeu. Depois que editou a matéria que ela viu no ar, ela entendeu que o negócio era bom. E eu fui olhar, você acredita? Essa matéria é a matéria de mais visualização do SBT no YouTube, até hoje. Então é inacreditável. Então, assim, eu sempre gostei de fazer essas coisas diferentes. Ah, mas televisão é isso, né? É isso, você tem que usar, você tem que fazer diferente. Eu sempre quis fazer o Gugu isso, que sabe? furou o olho da Globo e foi mostrar o Mr. M antes da Globo. Exatamente. Tem que ter essas coisas. Tem que ter, tem que usar. Se você não usar, não fazer diferente, como é que vai ser? Né? Tem que ser o diferencial. Eu procuro isso. Então, assim, eu não posso reclamar, cara. Eu tive um diretor difícil, tive uma equipe difícil, um clima tenso, mas eu aprendi muito com isso. Foi outra escola que eu trago muito para intervenção também. Porque eu tive a prova de que coisas impossíveis é possível fazer também. Grandes produções. Pô, você fazer aquilo da Lendas Urbanas, com a estrutura que a gente fez com dramatização e tudo, poderia ser impossível, mas eu fiz tudo sozinho. Né? O quadro lá dos erros, né? Fiz um quadro muito legal que era Café com Fofoca, que eu ia na casa do artista, invadia tudo e no final terminava tomando café, contando alguma fofoca. Sai. O Murilo Couto foi o melhor, né? Porque o Murilo não sabia fazer café. E aí tinha uma cafeteira lá, não sabia mexer. Eu falei, vamos fazer café nessa cafeteira. Não saiu café bom, café horrível, tomando aquilo. Mas a gente se divertiu junto com aquela história. Então, isso é muito legal. Eu acho que fazer o diferente, o inusitado com o entrevistado também é legal. Sair de fora da caixinha assim e ser diferente. Esse negócio do... Café com artista? Café com fofoca. Café com fofoca. Isso daí já tinha acho que era o Mesquita, né? Que acordava os artistas e tal. Era mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas você continua alguma coisa dentro dessa linha ainda, né? Você ainda vai em casa de artista. Vou na casa de artista. Você conseguiu ir na casa do Ovelha? Você queria ir na casa do Ovelha, não queria? Eu queria na casa do Ovelha, o Ovelha não deixa na casa. Aí a única coisa que ele deixou foi fazer videochamada. Rendeu, que o Ovelha é doidão também, né? Ligado 220. Ele é uma figura... Tem figuras. Manda um recado pra incríveis. ele. Fala, Ovelha, deixa eu ir na sua casa, Ovelha. Ovelha, pelo amor de Deus. Eu não sei quantas ovelhas você tem na sua casa, mas deixa eu ir aí, pelo amor de Deus. Porque algum segredo tem.
Algum segredo tem que você tá escondendo e a gente tem que mostrar. Primeira mão, rapaz. Mostrar ali, né? Vai que tem a ovelha Dolly ali. A gente... Ai, meu Deus do céu. E, paralelo a tudo isso, você sempre manteve uma intervenção. A intervenção nunca saiu do ar. Nunca saiu do ar. Nunca saiu do ar, independente de qualquer coisa. Quem te aconselhou a manter a intervenção no ar? Nesse telefonema, ele, no final da ligação, antes de despedir, ele falou: olha, só não deixe de fazer a intervenção, porque a intervenção foi a sua vitrine, só tá no SBT por causa da intervenção. A única coisa que eu não quero é que você se dedique mais à intervenção do que o SBT. Mas mantenha a sua vitrine Mas lá. mantenha a sua vitrine lá, porque é lá que fez tudo acontecer e muitas outras coisas virão. Então eu segui. Muita gente lá dentro falava: ó, você tem que parar com isso aí. Eu falei: não, então você vai falar com o Silvio. Né? Ele mandou eu continuar. Aí, isso era a única coisa que eu usava o nome do Silvio lá dentro. Porque eu nunca gostei disso. E mesmo durante esse tempo todo, você manteve uma relação com o Silvio, né? Mantive, mas Até teve hoje. uma época que ele deu uma afastada. E eu acho que foi essa Não. afastada que foi ruim pra mim. Porque afastou e aí eu não... Já tava acontecendo muita coisa lá dentro, eu não quis correr atrás dele pra contar. Fui bobo, né? Porque a Mara vivia no pé dele. Não, mas E eu digo se assim, manteve lá. independente de você estar no SBT ou não, quando você encontra com o Silvio, É, o tratamento... Eu vi aquela É. que você fez que ele foi votar. da eleição. O Roger, você, você. Ele vem e te trata com carinho ali. Não, tá, e, todo e foi especial. engraçada, a última entrevista que eu fiz com o Silvio na eleição, foram duas, né? Peguei no primeiro turno e depois no segundo turno. Apareceu um repórter lá querendo entrevistar ele. E aí, de cara, foi primeiro esse repórter. Aí ele, o que é isso? O que é isso? Ele não falava nada. O cara perguntava e ele não respondia. Aí quando ele me viu, falou: ah, Roger, você, eu só dou entrevista para esse grande repórter, o Roger. Falei: caramba, que loucura. E realmente, ele ignorava o cara o tempo todo ali e só falava comigo. Então é um negócio muito louco isso, né? Ganhar um cara como o Silvio, que inclusive, Silvio, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa. Você tá um pouco fora da televisão, mas você não pode se aposentar. As pessoas te amam, né? Te querem ver na televisão. Então, diante de tantos conselhos que você me deu, eu agora te dou um. E um muito importante. Você não precisa sair da sua casa para se arrumar. Já pode ir na tua casa e te arrumar. Você não precisa sair da tua casa para apresentar o seu programa. Você tem uma mansão gigantesca que pode se construir um estúdio do seu lado, no mesmo molde de tudo que você faz, e você apresentar o seu programa na sua casa, né? Hoje a tecnologia está aí. Hoje um switcher do SBT pode controlar as câmeras na casa do Silvio. É possível. Então, não deixe de fazer seu programa. Crie toda uma estrutura na tua casa, um estúdio na tua casa e continue lá. Porque a sua vontade de viver é essa, né? E a gente tá com saudade. Você precisa voltar. A Patrícia tá fazendo um excelente trabalho. Cresceu como nunca. Antes a Patrícia era muito fraca. Era uma pessoa que você falava: não tem como, né? Mas hoje ela aprendeu a fazer televisão. Ela sabe segurar, sabe fazer. Criou uma linguagem só dela, tudo, mas o Silvio precisa voltar. Né? Precisa. Tá com saudade desse homem. Incrível. Eu Incrível. sei lá. Eu também gostaria que ele voltasse. Mas, sei lá, 93 anos, né, cara? Sei lá, se tem. Pique acho que tem. Né? Pique tem. Pelo amor de Deus. Mas não sei. Não sei se ele tá querendo passar a bola pra Patrícia já. Se ele tá. Não sei. Você talvez saiba. Me falam que ele tá ali só de olho pra fazer o nome da Patrícia. Faz sentido. Porque o grande medo dele sempre foi: se eu morrer, e aí o que vai ser do SBT? Eu preciso ter um pilar ali sem mim. De preferência um Abravanel, né? Exatamente.
Então, talvez ele tá moldando, fazer ganhar força na filha, porque caso acontecer, a filha já tá com a força e dá para dar continuidade tranquilamente, sem ter nenhum buraco ali, né, sem desfalcar o SBT. Vamos pensar que é realmente isso, né? Mas eu acho que tem que voltar. Só mais um pouquinho, se viu, a minha filha tá bem agora, é a minha vez. Voltar. Né? Faz uma participação,zinha aqui. Um quadro ali, uma participação aqui, né? Precisa ser o programa inteiro, né? A gente tá com saudade. É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Faladoria. Conversamos aqui com o Roger Turquete, grande artista, grande carreira. Eu acho que tinha até mais coisa para falar, né, Roger? Mas o tempo não permite. O tempo não permite. Deixa seu contato aí, Roger, suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem. No YouTube é o Intervenção. Como é que o artista fala? Meu nome é Pedro Rodrigues, eu estou no Intervenção. Isso aí. Muita gente bacana, muita gente legal. O meu, @Roger Turquete no Instagram, Roger Turquete no Facebook, Roger Turquete, canal Intervenção Roger Turquete no YouTube e Roger Turquete também no Twitter, no TikTok, em todas as redes sociais e aqui no Faladoria também, que é bom demais, né, Pedro? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. UCU View, Faladoria.